Pública Segurança da Creuza e antes de qualquer coisa, Feliz Natal. Ho, ho, ho. Agora vamos começar o nosso vídeo sobre segurança pública, esse ambiente maravilhoso e estabilizado que temos aqui no nosso Brasil. Tá uma uva, é lindo, não é? Antes de qualquer coisa, eu vou dizer para vocês mais uma vez que o tamanho da complexidade de segurança pública no Brasil é bem mais do que nós pensamos. É bem maior do que nós pensamos. O lance é bem mais complexo e precisa de muita integração para que seja feito de fato um real combate ao crime organizado aqui no Brasil. E nós sentimos esse reflexo aqui no Rio de Janeiro, principalmente na região sudeste, porque as duas principais facções do Brasil estão baseadas no sudeste. Se você pensa que o PCC tem tanto poder assim, esquece. O Comando Vermelho aprendeu a explorar o território, aprendeu a fazer exploração territorial com bem mais potência que o Comando Vermelho. Tudo isso começa lá na nossa fronteira, porque são duas rotas dominadas por duas facções. Uma rota dominada pelo Comando Vermelho e outra rota dominada pelo PCC, na entrada de cocaína, principalmente. Assim como os dois também dominam duas rotas de exportação de cocaína, abastecendo o continente africano, o continente europeu e também o continente asiático. Apresento, essa informação a vocês. Os dados são da Interpol. Não obstante, a gente vai pensar que para por aí. Não para por aí. Não para por aí. Eu sempre gosto de falar para vocês sobre a fração de Estado, porque tudo parte desse princípio, O Comando Vermelho aprendeu a dominar a fração de Estado. E ele levou esse estilo de exploração territorial para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. E toda essa amarração acontece dentro dos penitenciárias, com essa população carcerária que está alcançando quase 900 mil, onde ninguém é ressocializado, menos de 20%, menos de 30% dos presos são ressocializados. Ou seja, é uma academia do crime. Além da complexidade que tem nas falhas que existem dentro da nossa administração penitenciária em âmbito nacional, em âmbito nacional. De dentro de uma cadeia, de uma penitenciária federal, que deveria ser de total segurança, eles conseguem fazer negócios, uma integração entre eles em todos os estados do Brasil, principalmente aqui na região sudeste. Coordena roubo de cargas, roubo de veículos, coordena o tráfico de armas e de drogas, e a exploração do território e a expansão territorial também. E isso é muito importante. E isso precisa ser identificado. Atualmente já disse que nós estamos chegando a 90 facções no Brasil. Entre 86 a 92 facções. Esse número não é certo, porque a complexidade é grande e mais de um local estuda o tamanho e o movimento das facções no Brasil. Então é muito flutuante. Mas o mais interessante é que, mesmo com o crescimento das facções, tem facções que estão acabando. E você pensa que isso é bom? Não, isso é ruim. Porque elas estão perdendo a sua nomenclatura e abraçando a nomenclatura do Comando Vermelho. Grande exemplo, a Família do Norte, que hoje é Comando Vermelho. Por isso as operações aqui no Rio de Janeiro, principalmente, estão sendo todas direcionadas a prender líderes do Comando Vermelho que são de outros estados, principalmente Norte e Nordeste. O Pará, por exemplo, tem lideranças do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, que são do Pará. O Pará faz parte da Amazônia Legal. E qual o problema do Pará? A extração, aliás, a exploração do garimpo ilegal do ouro. Isso aí, porque o Comando Vermelho aprendeu a fazer isso. Ele explora o território e o que tem no território passa a ser dele. Isso é o que está acontecendo no Pará. E já é gritante o investimento do Comando Vermelho no garimpo ilegal do ouro no Pará é enorme, e as lideranças estão aqui no Rio de Janeiro. Tivemos uma operação também na Rocinha para prender lideranças do Comando Vermelho do Ceará, aqui no Rio de Janeiro. Eles fizeram um condomínio dentro da Rocinha e infelizmente conseguiram fugir para a mata. Então, essa complexidade do crescimento, da expansão territorial do Comando Vermelho, ela é bem maior do que nós pensamos.
ela precisa ser mais estudada, mais observada, e é preciso de integração para que isso aconteça. Eu trago novidades para vocês. Eu disse para vocês que a Amazônia Legal é composta por 9 estados e 772 municípios. 9 estados, 772 municípios. 260 municípios foi identificado o trânsito de facções. Em 176 municípios, as facções já dominam permanentemente aquele território. 132 municípios dominados pelo Comando Vermelho, 28 pelo PCC. 85 lideranças na Amazônia Legal se uniram para expulsar o Comando Vermelho, de uma praia onde acontece a desova da tartaruga. Ué, pô, Jefferson, parada é essa? Explica isso melhor. Pois é, o Comando Vermelho está investindo em tráfico de animais. Então, 85 lideranças precisaram se unir para expulsar temporariamente o Comando Vermelho de um local de desova de tartarugas. Porque hoje o Comando Vermelho ele investe em biopirataria, ele investe no garimpo ilegal de ouro, ele investe no tráfico de animais. E aí essas 85 lideranças, no dia 13 de julho de 2024, precisaram se unir para expulsar o Comando Vermelho de uma praia onde acontecia desova de tartarugas. Será que eles vão conseguir fazer isso o tempo todo? Não vão. O Comando Vermelho hoje domina o Rio Juruá. O comércio pelo Rio Juruá. Ele faz um tipo de exploração, criando um sistema de crédito e dívida entre os extrativistas e os comerciantes no Rio Juruá. Ele domina uma terra indígena culina. Isso é muito sério. E aí, além dele explorar territorialmente, ele também explora o comércio nesses rios. Ele virou uma espécie de mascate. Ou seja, essa figura folclórica do comércio, né? O comércio brasileiro, mascate, hoje essa figura é dominada pelo Comando Vermelho. O Rio Juruá é dominado comercialmente num sistema de crédito e dívida do Comando Vermelho. E o que ele faz por lá? Ele troca cocaína, crack e maconha por principalmente farinha e pirarucu. Peixe. Além de dominar territorialmente esses locais. O nome da organização dos 85 líderes, né, dos 85 líderes que se uniram no dia 13 de julho de 2024 para expulsar o Comando Vermelho lá de uma praia de desova de tartaruga, é OPAN. OPAN é o nome dessa união de 85 líderes. Operação Amazônia Nativa. Operação Amazônia Nativa. Foi a união de 85 líderes na Amazônia Legal para expulsar o Comando Vermelho de uma praia onde acontece desova de tartarugas. Vou trazer para vocês também os números do FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O nome disso é integração, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O FICO, ele é um reflexo da Lei 13.675/8, Sistema Único de Segurança Pública, que foi enfraquecido, bastante enfraquecido, e que hoje tenta criar uma nova estrutura e manter aquilo que deu certo. O FICO é uma dessas reflexões. Incrivelmente, aquilo que dá certo aqui no Brasil acaba, independente de iniciativa da esquerda e da direita, porque segurança pública deve ser política de Estado e não política de governo.
E o SUSP é um resultado disso. Sistema Único de Segurança Pública. Vou trazer para vocês os números do FICO em Roraima. Prisões. Em 2019, 65. Em 2020, 210. Em 2021, 269. Em 2022, 339. São os números das prisões do FICO. Cocaína, apreensão. 2019, 39 quilos. 2019, 39 quilos. 2020, 68 quilos. 2021, 932 quilos. 2022, 339 quilos de cocaína. Dinheiro, 2019, 130 mil reais. 2020, 556 mil reais. 2021, 189 mil reais. 2022, 205.800 reais. Arma, 2019, 14. 2020, 26. 2021, 34. 2022, 41 armas apreendidas pelo FICO. A fonte: Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal Roraima 2024. Acordo de Cooperação Técnica Roraima. FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, coordenada pela Polícia Federal e integrada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal. Coordenação Polícia Federal, integrada pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal. Esses são os números em Roraima, dessa integração que aconteceu. Mas a base Roraima acabou. Fico pensando, não sei, de repente eu tenho algum tipo de dificuldade cognitiva. E se você está vendo meu vídeo, você também vai fazer a mesma pergunta, né? Provavelmente você também tem dificuldade cognitiva. Por que o FICO, que é uma reflexão, que é um passo da Lei 13.675/18, Sistema Único de Segurança Pública, essa ideia que nasceu em 2003, né? Lá pelo Márcio Tomás Bastos, e foi tomando corpo, até nascer a Lei 13.675/18, Sistema Único de Segurança Pública, e nela, uma das diretrizes é o FICO. Por que o FICO não acontece no Brasil inteiro e não tem mais investimento nele? Por que o FICO não tem uma base sólida aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde estão as células principais, né, das facções, principalmente Comando Vermelho e o PCC, Comando Vermelho no Rio de Janeiro e o PCC em São Paulo? Por que o FICO não tem mais investimento? Por que não acontece com mais solidez, né? E por que o FICO em Roraima acabou? Roraima faz parte da Amazônia Legal, um local hoje amplamente dominado pelo Comando Vermelho. Eu acabei de dizer para vocês, o Rio Juruá, então, esquece, tá tudo nas mãos do Comando Vermelho, onde o Comando Vermelho criou um sistema econômico de aviamento, né? Fazendo um escambo, né? Virando um mascate entre os comerciantes locais e os extrativistas. E aí eles começam a trocar cocaína, crack, maconha, pelos materiais que são comercializados, né? Que são trabalhados pelos extrativistas. Principalmente farinha e pirarucu, além de outros. E além deles dominarem esse comércio, eles também vão dominando os municípios. 132 municípios. 132 municípios. Uma tribo indígena Culina, dominada pelo Comando Vermelho. Explorando territorialmente aquele local, tudo que tem nele.
garimpo do ouro, ilegal do ouro, pirarucu, garimpo ilegal do ouro, biopirataria, certo? Grilagem de terras, a pecuária. O Comando Vermelho está investindo em tudo isso. A exploração territorial dele está tomando esse tamanho. No Pará, ele explora o garimpo ilegal do ouro e esquenta o ouro. Porque o garimpo é ilegal. O ouro precisa ser esquentado. O STF, há pouco tempo, tomou uma decisão. Teve que tomar uma decisão, o STF, para conseguir dificultar que esse ouro seja esquentado. Porque até então não tinha necessidade da apresentação da nota do ouro, gente. Olha só o tamanho disso. Ou seja, isso é um problema que acontece hoje? Não, isso não é um problema que acontece hoje. Isso é um problema que já acontece há muito tempo no Brasil. A facilidade de você transformar o ilegal em legal. E de onde sai essa grande ideia? Essa grande ideia, gente, nasce no Congresso Nacional. Porque é o crime institucionalizado que cria o alicerce para o crime organizado acontecer. Então nada passa pelo olhar do crime institucionalizado, de terno e gravata, bonitão, né? Ganhando subsídio, verbas indenizatórias, né? Essa rapaziada que não quer diminuir os seus super salários, que passa por uma reforma tributária, mas deixa flutuante o controle dos super salários, que só podem ser feitos mediante, a orientação que seja mediante lei ordinária, onde o quórum é pequeno, aí você consegue manter seus penduricários e tudo mais, né? Essa rapaziada de terno e gravata, asas do mesmo pássaro, seja de esquerda, seja de direita, tanto faz, né? Que deixa essas pontas soltas, e aí o crime organizado explora essas pontas soltas e toma a proporção que temos hoje em dia. Qual o reflexo disso? O reflexo disso a gente vê todos os dias nos órgãos de comunicação em massa. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o tamanho que a violência chegou. Um policial penal que foi morto aqui em Santa Cruz há pouco tempo pelo Comando Vermelho, que saiu lá da Vila Kennedy, atravessou a Avenida Brasil inteira, foi lá no Antares, deu uma volta no Antares, que hoje é dominado pela milícia, pichou muro, estavam todos fantasiados de funcionários da prefeitura, e aí, ao saírem do Antares, passaram num depósito de bebidas, que é, até então, dominada, né, que é de um dos milicianos, para fazer um assalto, demonstração de força. O policial penal passou, achou que fosse uma arma de gel, mostrou o telefone celular, levantou a camisa para mostrar que estava armado. Conclusão, foi morto naquela mesma hora. Eu não vou entrar não nesse vídeo, não vou entrar na maneira que o policial penal se comportou, né? Mas é crítico a situação que acontece aqui no Rio de Janeiro. É crítico. Uma guerra acontecendo intensamente na Zona Norte, entre o Morro de São João e o Morro dos Macacos, cada dia com reforços diferentes de ambas as facções, ali é feita uma sociedade, né, pelas três lideranças do Morro do Macaco, o Scooby, o Borhoff e o LG, junto ao São Carlos com o Empada, reforço que veio do Barro Vermelho, inclusive 4 do Barro Vermelho foram presos, 4 fuzis apreendidos, farta munição, para tentar manter o território nas mãos do 3º Comando Puro, mas o Comando Vermelho vem investindo muito em expansão territorial. E por que ele investe muito em expansão territorial? Porque os negócios estão aumentando, ele aprendeu a flexionar os seus negócios. Ele leva esse modelo de expansão territorial que ele aprendeu a fazer aqui no Rio de Janeiro para todo o país.
E aí ele vai lá na fronteira do nosso país, lá com os nossos vizinhos problemáticos, compra a cocaína dele, abastece o Brasil inteiro e ainda manda para fora pelo Nordeste, manda para fora do nosso país para abastecer o continente africano, o continente europeu, o continente asiático. Fonte é Interpol. Ele aprendeu a explorar a fração de Estado. E ele mostra isso aqui no Rio de Janeiro. Na guerra pela Muzema, que ele conseguiu retomar o controle da Muzema e deu uma esfriada nessa tentativa de chegar até o Rio das Pedras. Também teve outra tentativa de exploração territorial no Morro do Fubá. O Comando Vermelho também entrou no Morro do Fubá, que é dominado pelo TCP, pelo Lacoste e pelo Coelhão. TCP da Serrinha. Eles conseguiram entrar. Era dominado pela milícia, pelo Macaquinho que foi preso. E aí houve uma sociedade entre o TCP e a milícia para fazer a manutenção daquela fração de Estado, daquela favela. Só que agora ficou permanentemente nas mãos do TCP. Antes a exploração era dividida, o tráfico era comum, o valor, o dinheiro ia para um lugar e os demais negócios para a milícia que explorava aquela localidade. Agora apenas o TCP. E aí o Comando Vermelho entrou, provocou uma guerra por lá também. Mesmo o Comando Vermelho que está tentando entrar na Carobinha, lá na quadra 100, vem pela Serra do Mendanha, local que deveria ser patrulhado pelo Corpo de Fuzileiros Navais permanentemente, já que bem ao lado, um pouco mais à frente, tem o Batalhão Toneleiro, que é um batalhão de forças especiais dos comandos anfíbios, né? A força especial, a principal força especial do Corpo de Fuzileiros Navais e da Marinha do Brasil, tá bem encostadinho, qualquer hora dessa, eles pulam no quartel. Ou matam algum militar das Forças Armadas, algum militar da Marinha. E aí é tomada uma atitude um pouco fantasiosa, do jeito que foi feito lá no Lins com a morte da oficial médica da Marinha durante um congresso. Aquilo ali é uma área tradicionalmente da Marinha. É uma coisa absurda, ao lado de um quartel, porque é um quartel, uma unidade militar, né? O Hospital Marcílio Dias. É um absurdo, ao lado de um quartel, você chega no Hospital Naval Marcílio Dias, ao lado tem uma boca de fumo, bem ao lado. A rua é fechada, só passa quem o tráfico quer, ao lado, quase o mesmo muro. Um pouquinho mais, o cara com radinho, com fuzil atravessado, está do lado da sentinela do Corpo de Fuzileiros Navais, que fica bem na entrada ali no pórtico do Hospital Naval Marcílio Dias. Dos dois lados acontece a mesma coisa. Então por que não fazer de fato o patrulhamento no entorno de acordo com o que determina a Constituição Federal? É porque ninguém quer abraçar esse problema. É porque não existe integração. E aí nós chegamos ao ponto que estamos hoje, totalmente incontrolável. Totalmente incontrolável. Eu passei para vocês os números do FICO em Roraima. São bons números. Eles oscilam, é claro. São bons números. Mas isso aqui é só em Roraima. A Amazônia Legal tem 9 estados. A Amazônia Legal tem 772 municípios. O estado do Amazonas faz parte da Amazônia Legal. Roraima faz. Rondônia faz. Amapá faz. Pará faz. Maranhão faz. Mato Grosso faz. Tocantins faz. São os estados que compõem a Amazônia Legal. Muito, muito extensa. E ainda muito complexo de ser entendido. E vai ficar pior ainda quando esses 132 municípios que são dominados pelo Comando Vermelho, quando esse número aumentar. E ele vai aumentar. A OPAN aconteceu, essa união de 35 líderes para expulsar o Comando Vermelho de um local de desova de tartaruga, ela aconteceu, mas não se esqueça, é uma iniciativa de 85 lideranças. Nem sempre eles vão conseguir combater um grupo armado.
E isso pode ocasionar um tipo de guerrilha social dentro da Amazônia Legal, o que também vai trazer um problema para a segurança pública, vai trazer um problema para a violência urbana. Não se esqueça que o Amapá, por exemplo, que faz parte da Amazônia Legal, hoje ele é o segundo colocado em morte violenta intencional no Brasil. Morte violenta intencional. O primeiro colocado é a Bahia, o segundo é o Amapá. Então, a violência está exatamente nesses locais, com a exploração territorial e comercial do Comando Vermelho em vários locais da Amazônia Legal, a exploração do garimpo, a exploração a grilagem de terras, no agronegócio por lá, além de ser um local hoje com exploração de petróleo e gás. Isso chama investimento. E é claro que as facções, claro que o tráfico quer observar isso, porque tem dinheiro andando para lá e para cá. E você aumenta o potencial econômico daquele negócio ilegal. Então é preciso que aconteça de fato uma integração no Brasil relacionada à segurança pública, principalmente que o Sistema Único de Segurança Pública aconteça de fato, para que tudo isso seja monitorado. Porque só aqui, ó, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal, em cada uma dessas agências, dessas forças, existe uma coordenação de inteligência, conhecimento de dados sensível, conhecimento sensível, né? Dados de conhecimento sensível. Todas elas produzem dados de conhecimento sensível. Mas não adianta nada cada um ter sua agência, ter sua fonte de dados de conhecimento sensível e nenhuma transmitir uma para outra. Cada um aguardar os seus dados para si mesmo. Porque não existe integração. E quando essa integração não acontece, a gente não tem bons resultados na segurança pública. Sem contar que além do FICO tem que haver também uma integração com o Judiciário e o Ministério Público. O Ministério Público tem que entrar aqui. O Ministério Público tem que aparecer mais. Então ele tem que fazer parte dessa estrutura. Ele é o dono da ação penal, ele é o fiscal das polícias. Então ele tem que aparecer mais nessa integração, o Judiciário também. Tem que existir uma vara especial de combate ao crime organizado, ao estilo italiano. Porque é uma máfia. Porque é uma máfia. Então máfia se combate com integração. Tem que entender para onde vai esse dinheiro, e a Receita Federal também tem que entrar nesse jogo, para apreender e ver para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro não fica preso nas localidades. Esse dinheiro roda nas localidades e esse dinheiro sai. É mais ou menos assim, se você for qualquer favela do Rio de Janeiro hoje, Rocinha, por exemplo, você tem uma população muito grande. Você tem o que lá? Você tem Constituição implícita, que é a lei do crime. Você tem um território que é enorme, população enorme. Você tem a cultura enorme e a soberania deles, porque eles não se sentem representados pelo Estado. E aqui nós temos comércio, escolas, serviços que são dominados pelo crime organizado. E esse dinheiro roda ali dentro. O próprio crime organizado investe dinheiro nos supermercados, né? Entram na sociedade de supermercados, em várias lojas renomadas, investe no transporte. Ele vai investindo e criando sua própria rede. Assim como ele está fazendo, olha só, do mesmo jeito que ele faz lá no Rio Juruá, na Amazônia Legal, com os comerciantes e os extrativistas. Aqui ele faz a mesma coisa. Ou seja, esse dinheiro gira, o dinheiro sujo é lavado, ele gira. E ele vai parar nas contas de maneira legal. Então, esse caminho precisa ser identificado. Essa identificação precisa de integração. É muito necessário que aconteça a integração, em todos os sentidos. Eu não misturo segurança nacional com segurança pública. Não misturo o artigo 142 da CF/88 com o artigo 144 da CF/88.
Operador de segurança pública é operador de segurança pública, é profissional nesse sentido, certo? Militar é profissional também no sentido dele, certo? Na segurança nacional. Mas as Forças Armadas poderiam fazer parte dessa integração, sim. Como? Ocupando territorialmente os locais que sejam próximos das suas unidades. Se, repito, se todo aquele maciço que vai desde o Batã, ao lado do Batã nós temos o quartel do Exército, desde o Batã até aqui Campo Grande, onde fica o CIAMPA, o Batalhão Toneleiro, a Marinha do Brasil, Corpo de Fuzileiros Navais, aquele maciço todo que fosse patrulhado, a parte de mata, pelo Corpo de Fuzileiros Navais, essa expansão do Comando Vermelho, lá no Jardim Bangu, lá no Catiri, com a tentativa de chegar até aqui na Carobinha, em Campo Grande, não aconteceria. Se as Forças Armadas estivessem no maciço, na área de mata, lá no Lins, no Gambá, certo? Aquela área de mata ali, vai para Jacarepaguá, vai se espalhando. Se aquilo fosse patrulhado pelas Forças Armadas intensamente, 24 horas, o Comando Vermelho não conseguiria a expansão territorial, porque é pela área de mata. Eles exploram pela área de mata, eles vão pela área de mata tendo acesso a outras comunidades, a outras frações do Estado, para que aconteça essa tentativa de domínio territorial. Isso não aconteceria. Então, se de fato o nosso poder político tivesse a vontade de resolver a segurança pública, a iniciativa seria totalmente integrada, tanto da União com os Estados-membros e os municípios, porque os municípios precisam entrar nesse jogo também, principalmente no que compete ao policiamento ostensivo. Eu gosto muito de falar, inclusive na palestra que fiz na Conferência Municipal das Cidades, apresentei o Fração de Estado, em junho desse ano, eu falei sobre isso. Eu falei sobre essa necessidade de integração e nessa necessidade do município se apresentar à segurança pública no policiamento ostensivo e também na criação de dados de conhecimento sensível. Gosto muito do modelo que é utilizado em São José dos Campos, a quinta cidade mais segura do Brasil, que é chamado de CSI. É uma integração totalmente tecnológica entre as forças de segurança, tanto a Guarda Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, e outros órgãos da administração pública, trocando dados de conhecimento sensível. Ou seja, 88% da população de São José dos Campos aprova a segurança pública que existe por lá, porque tem integração. Porque você faz uma operação na cidade, uma operação policial, com integração de dados. Ou seja, mandado de prisão pendente é rapidamente ratificado, veículos que têm algum tipo de ilícito também são identificados. Ou seja, tudo isso faz com que o crime fique encurralado. E aí aumenta a sensação de segurança pública. Então aqui, no estado do Rio de Janeiro, nos seus 92 municípios, essa integração deveria acontecer, baseada em dados de conhecimento sensível e policiamento ostensivo, que é a missão da Polícia Militar constitucionalmente, mas que as guardas municipais precisam entrar nesse ritmo. E, por exemplo, as secretarias de ordem pública, porque cada município tem um nome, deveriam estar nessa coordenação, filtrando os dados que são criados nas ruas. É porque é da rua que vem a inteligência. É da rua, é no dia a dia, é daquele cara que está na ponta ali, daquele operador de segurança pública que está ali, ó, de cara a cara, abordando, levando tiro, patrulhando para lá e para cá. É esse cara aí que é o conhecedor dos dados de conhecimento sensível. Ele sabe para onde se movimenta o crime, ele sabe quem é quem, ele sabe como funciona a rota, ele consegue fazer uma arquitetura nessa rota,
nesse caminho do crime. Eles precisam ser escutados, além, é claro, de uma gestão participativa. Você juntando tudo isso e criando um grande tubo de ensaio de dados de conhecimento sensível para conseguir criar uma teia. E só assim, junto com as demais políticas públicas aplicadas dentro das frações de Estado, das favelas, aproximando a população da favela ao Estado de fato, Estado democrático de direito, só assim, criando essa teia, é que o crime organizado vai ficar enfraquecido e vai perder espaço. É claro, com o controle de armas, tanto das armas ilegais, quanto das armas legais, sem populismo, sem ideologia, os pés no chão. Temos a possibilidade de flexionar a 10.826, ou seja, o controle de armas. Não temos essa possibilidade ainda, porque estamos vivendo em um estado muito violento, onde a circulação de pessoas armadas com armas de uso coletivo, os rifles de assalto ou fuzis, é muito alta. Uma andorinha só não faz verão. Profissionais que são capacitados psicologicamente, fisicamente, os operadores de segurança pública, hoje vivem encurralados. Já é difícil para ele conseguir uma ação rápida para salvar a sua vida e a vida do próximo, principalmente na sua folga. É quase impossível, gente. Ainda mais no cidadão comum. Então, flexionar, abrir espaço para que o crime tenha acesso a armas legais mediante a utilização de laranjas, é uma coisa para ser bem feita agora? Não. A gente precisa também, urgentemente, desse controle de munições. As munições aqui no Brasil são da CBC, 80%. O crime usa munição legal. Isso é fato. Se você procurar em qualquer lugar, você não vai encontrar um controle de munições que seja verdadeiro. Porque quem produz esses números é a própria CBC. E ela ocultou durante muitos anos e até agora ela não transmite esses números de maneira transparente. Precisamos ter transparência nisso. E depois, o controle das nossas fronteiras, isso é o principal. Mais de 15 mil quilômetros que não são bem patrulhados, certo? Quase 16 mil quilômetros de fronteiras secas que não são bem patrulhados. Temos vizinhos produtores de cocaína, que são tradicionalmente produtores de cocaína. Na Colômbia, eu estava participando há pouco tempo de uma live lá no Forte Copacabana sobre segurança nacional e segurança cibernética, e um oficial das Forças Armadas da Colômbia explicou que lá eles passam com drones e aviões nas plantações de coca, eles vão jogando um produto químico muito venenoso para tentar matar aquelas plantações. Ainda assim, eles conseguem fazer daquilo ali, né, trabalhar aquilo ali para que de fato vire a cocaína, a pasta à base de cocaína. E essa pasta à base de cocaína se transforma em cocaína de fato, com todas as misturas, o ácido bórico e tudo mais, e vai para o nariz de um monte de gente aqui no Brasil, porque o Brasil é um dos maiores consumidores de cocaína do mundo. A pessoa está cheirando veneno. Enfim, é preciso que também a Anvisa entre nesse lance. É preciso que a gente entenda que o nosso principal inimigo hoje não é o tráfico de drogas. O nosso principal inimigo é o tráfico de armas. A quantidade de armas que passam nas mãos, que estão nas mãos do crime organizado e que proporciona a eles toda essa expansão que eu disse para vocês aqui. Isso é preciso ser pensado. Bem, até semana que vem.
curtam, compartilhem, venham aqui discutir comigo, vamos bater um papo, vamos desenrolar uma ideia, certo? Jefferson Marouche, um barco remando contra a maré.